Você já sentiu a mão suada, falta de ar, coração acelerado? Esses são alguns sintomas de que você não sofre apenas com problemas de saúde, mas provavelmente também na sua conta bancária. Então, indícios de crise de ansiedade, talvez até no estágio inicial, mas que afetam principalmente a sua saúde financeira do que física. Não sabe por quê? Então fica por aí. Cerca de 20 anos atrás, eu experimentava algo que provavelmente eu vou me recordar pelo resto da vida. Minha primeira demissão. Mas não foi uma demissão qualquer, por falta de competência. Então, além de eu perder a minha fonte de sustento, eu também tinha um atestado de falta de capacidade. Eu era recém-casado, esposa grávida, uma série de contas para pagar, e todo esse conjunto me fez eu sentir algo pela primeira vez na vida, em mais de 20 anos, uma crise de ansiedade. Provavelmente você já sentiu algo como isso e você nem sabia que era. Mas o que é isso, na verdade? Bom, ansiedade é a emoção do medo sentida de uma forma crônica. A gente tende a exagerar pequenas coisas ao redor que provavelmente não ofereceriam nenhum tipo de risco, mas de uma forma desproporcional e recorrente. Existem pelo menos 13 tipos diferentes de ansiedades, mas eu queria focar em um específico, que é o que afeta o seu bolso. Se a gente está falando de bolso, do lado financeiro, vamos entender um pouco como funciona essa mecânica e onde a ansiedade entra. A nossa conta financeira funciona de uma forma relativamente simples. Para a gente aumentar a nossa riqueza, a gente precisa agir, na verdade, em duas coisas. Uma, aumentar a nossa receita, o quanto a gente recebe, e outra, diminuir nossa despesa, o quanto a gente gasta. Para todas as duas, a gente usa faculdades muito específicas do cérebro, na nossa parte racional, onde fica nosso córtex pré-frontal. A gente precisa criar coisas, agregar valor, precisa exercer disciplina em alguma atividade, e tudo isso requer tempo, concentração e esforço cognitivo. Onde entra essa ansiedade, que pode ser causada por questões genéticas, pelo meio ambiente, por uma situação traumática? A ansiedade, ela começa a agir no nosso sistema límbico, que ele, de certa forma, ele sobrepõe as faculdades cognitivas. Então, quando eu começo a passar por uma experiência de ansiedade, uns hormônios específicos começam a ser secretados e isso inibe, de certa forma, a nossa capacidade de raciocínio. Onde isso afeta nessas duas questões? Se eu conseguir aumentar a minha receita, eu poder abraçar oportunidades novas, eu tenho que estar com a minha mente racional completamente ativa. Só que se eu estou com o meu sistema límbico tomando conta e o meu racional, de certa forma, desativado, eu já perco várias oportunidades que eventualmente estariam surgindo. Então esse é o primeiro aspecto e eu não vou perceber, porque como eu estou constantemente em alerta para perigos, e na maioria deles são descabidos, eu estou gastando energia com coisas que não devem. E no outro aspecto é em relação à despesa. Como a gente faz para reduzir? Para eu poder também reduzir despesa, eu preciso melhorar minha capacidade de tomada de decisão. Preciso estabelecer e ponderar coisas um aspecto mais equilibrado. Não só ponderar no longo prazo, no curto prazo, isso também demanda energia mental. Se eu estou com a minha ansiedade em alta e constantemente sendo vítima de pequenos surtos que vão direcionar minha atenção para aquilo que não é necessariamente importante, eu não estou dedicando essa energia para decisões das pequenas às grandes, onde, por exemplo, eu vou comprar um liquidificador e eu às vezes compro ali por impulso naquele local, porque eu não parei para pensar que talvez a 20, 50 metros teria uma outra loja com um aparelho que me atenderia da mesma forma e por um preço mais em conta, ou até na negociação de uma casa, de um carro, de um bem de um alto valor, onde também por uma incapacidade cognitiva causada pela ansiedade, eu não consigo exercer esse meu equilíbrio mental, ponderar as opções de uma forma adequada e no final chegar numa solução mais lógica e que vai trazer um benefício no longo prazo. Então, um conjunto desses fatores vão fazer que isso degenere a minha conta bancária sem eu perceber. Porque são coisinhas que eu vou gastar, às vezes, de forma desnecessária, são oportunidades que eu vou perder, porque eu não estou com a cabeça livre e pronta para aquilo. Agora, como a gente pode fazer para reverter esse quadro? Bom, a ansiedade ela tem algumas formas da gente tratar. Pode ser através de
medicamento, de psicoterapia, até de leitura, em algumas formas, mas a primeira coisa é você ser diagnosticado, entender se de fato aquilo que você está sentindo trata-se de uma crise de ansiedade, mesmo de forma leve ou aguda, e aí sim buscar uma solução específica. Existem alguns meios que a gente consegue, através de testes clínicos e até de conversa com especialistas, descobrir qual que é o seu. Então, se você sente que é isso que está acontecendo com você, procure um especialista para entender um pouco mais, e esse entendimento e resolução vai desdobrar em várias melhorias, principalmente no seu bolso. E se você acha que esse conteúdo ele é relevante e outras coisas mais aprofundadas podem fazer sentido para você, dá uma olhada na descrição desse vídeo e entra no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar compartilhando não só esse tipo de tema, mas outros também voltados à saúde financeira, mental e física, e também te dá acesso a alguns programas que a gente desenvolve para formar você em como você se tornar uma pessoa melhor. Não é encorajamento, é procedimento.